vilões dos quadrinhos e que nós finalmente veremos em um live action, sem dúvida nenhuma, é o Darkseid. Nesse vídeo eu vou te contar a origem do personagem, a origem dos seus poderes e principalmente te passar um guia de leitura para você conhecer tudo sobre o tirano e maior vilão da DC Comics. Fala, mestres, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Danilo e sem dúvida nenhuma Darkseid entra na prateleira dos maiores vilões de toda a história dos quadrinhos, tanto da Marvel quanto da DC. Sem dúvida nenhuma ele se destaca entre todos. Entender da onde vem o personagem, da onde vem os seus poderes e por que ele faz tudo que ele faz é muito importante para você compreender quem ele é e entender exatamente tudo que vai acontecer no filme da Liga da Justiça. E é exatamente por isso que eu preparei esse vídeo, tanto para você entender essa origem, quanto para te passar histórias que você pode ler ao longo dessa semana para conhecer mais do personagem. Só por fazer esse guia de leitura eu já mereço muito o seu like, por contar a origem eu mereço sem dúvida nenhuma inscrição. E pelo bônus que eu vou te dar contando sobre tudo que o Darkseid fez nos quadrinhos, com certeza eu mereço seu comentário aqui dizendo o que você acha desse fantástico vilão da DC Comics. O Darkseid surge pela primeira vez em 1970 na revista Jimmy Olsen. Ele era uma criação do Jack Kirby, que tinha vindo da Marvel para DC há pouco tempo. Mas nessa história ele ainda não era o grande vilão que a gente ia vir a conhecer no futuro. E como a maioria dos vilões, o Darkseid tem diversas origens ao longo dos anos dentro da DC Comics. Aqui eu vou focar na origem pré-Novos 52, a origem mais antiga dele. Primeiro porque ninguém liga para os Novos 52 e segundo porque eu não gosto tanto dela. Eu acho a origem antiga ela mais real e que explica melhor quem é o personagem. Milhões de anos atrás o Ragnarok destruiu os antigos deuses. Ele dividiu o planeta dos antigos deuses em dois planetas, criando assim Nova Gênesis, que era o planeta dos deuses bons que governavam aquele planeta, e criando também Apokolips, que era o planeta dos maus deuses, dos deuses maléficos e aonde Darkseid morava. Em Apokolips ele era Uxas, que era o segundo na linha sucessória para assumir o governo do planeta. Então, após a sua mãe matar o amor da sua vida, acreditando que esse amor poderia corrompê-lo, ele se torna frio e afasta de si todos os sentimentos. Obcecado por poder, Uxas trai o seu irmão e acaba o matando, tomando para si o poder ômega que tinha dentro ali no núcleo de Apokolips, se tornando assim o governador e rei de Apokolips, quase um deus basicamente por todos os poderes que ele sai após absorver esse poder ômega que tinha lá no núcleo de Apokolips. Antes de mais nada, o Darkseid é um tirano, inclusive o próprio Jack Kirby já assumiu que a inspiração dele para a criação do personagem era Hitler e também a Alemanha nazista. Então tudo que envolve o Darkseid e o seu planeta tem a ver com o nazismo, e a gente pode até ver na postura dele militar, as mãos para trás e tudo mais. Então foi basicamente se inspirando ali na Alemanha nazista e Hitler que Jack Kirby criou o Darkseid. O objetivo do tirano é exatamente encontrar a equação antivida, que daria a ele poderes de controlar todo o universo e acabar com o livre-arbítrio. E a força ômega por ele absorvida deu poderes inimagináveis. Ela o tornou basicamente imortal, além de todos os outros poderes e do conhecido raio ômega, que é o mais conhecido, né? Na verdade o raio ômega é um raio que o Darkseid consegue controlar para onde ele vai e consegue controlar também os seus efeitos. O raio ômega não só mata, não só perfura quem é recebido por ele, mas ele pode teletransportar, levar a pessoa para o futuro ou para o passado e inclusive dar vida novamente a pessoas que morreram. Então o raio ômega basicamente faz tudo, tem todos os poderes que são necessários. E é sensacional quando o Darkseid usa. Mas agora que você já sabe a origem, quais são os poderes e da onde veio esse vilão tão fantástico da DC Comics, eu vou te passar algumas indicações de leitura que vai fazer você conhecer muito mais o personagem. A primeira indicação é Liga da Justiça lá dos anos 80, do número 183 ao número 185. Era a primeira vez que o Darkseid tentava controlar e tentava transformar a Terra no seu planeta natal. Muito parecido com o que a gente vê lá no futuro pós-apocalíptico do Snyder Cut. Era exatamente isso que ele tentava fazer naquele quadrinho. A Liga da Justiça se une aos Novos Deuses para enfrentar o tirano e a gente tem ali uma batalha muito épica, que apesar de ser dos anos 80, tem uma pegada ainda muito forte da Era de Prata ali dos anos 70, 60, mas é uma história muito bacana que vale muito a pena a sua leitura. E a segunda indicação é Odisseia Cósmica, que é a saga fenomenal desenhada pelo sensacional Jim Starlin.
Ele tem junto com ele o Mike Mignola, que também constrói desenhos fenomenais, e aqui a gente tem uma das principais histórias cósmicas da DC, sem dúvida nenhuma. E mesmo apesar de tantos anos, 30 anos especificamente depois, essa história ainda é muito relevante e ainda vale muito a pena a gente revisitá-la sempre. Em Odisseia Cósmica, o conceito de equação antivida, ele ganha outros patamares, né? Ele se transforma basicamente em uma entidade. Então aqui a antivida é uma entidade que está tentando destruir toda a existência, toda a criação. Ela faz isso dividindo o seu corpo, dividindo ela mesma em 4 espectros e indo a 4 planetas diferentes. E o Darkseid, sabendo disso, cria um plano para tentar capturar todos esses espectros e poder controlar essa entidade antivida. Aqui a gente tem os heróis tendo que tanto enfrentar e parar a antivida, quanto conseguir impedir o Darkseid de realizar o seu plano. Cara, é uma das melhores histórias que a DC já fez, sem dúvida nenhuma. O Jim Starlin é o mestre dessas sagas cósmicas. Se você nunca leu nada dele, vá ler. E essa aqui é indispensável para qualquer fã da DC Comics. E a crise mais filosófica da história da DC Comics é a nossa próxima indicação. Escrita por Grant Morrison, Crise Final é um daqueles quadrinhos que dividem opinião. Ou você ama ou você odeia, não tem meio termo. Eu sou um dos que gostam muito da Crise Final, principalmente desses conceitos mais filosóficos que o Grant Morrison colocou na história. E é bem complexo entender tudo o que aconteceu em Crise Final, porque a DC começou a preparar o que ia acontecer muito tempo antes. Tem muitas histórias que preparam esse futuro, mas o encadernado que a Panini lançou aqui no Brasil, que condensa as melhores histórias dentre todas essas, dá pra você entender bem o que acontece, então vale muito a pena começar por ele. E a saga é descrita como o dia em que o mal venceu o bem. Ela se refere a uma batalha entre Nova Gênesis e Apocalipse que acaba destruindo todos os 2 planetas. E com a destruição total, os deuses são obrigados a utilizar um pouco da equação antivida para reencarnar aqui na Terra. Somente o Grant Morrison, cara, ia conseguir trazer tudo isso que a gente teve nessa história, porque muito mais do que uma história de quadrinhos de heróis, ela questiona até a forma como os heróis são representados, até a forma como eles são mostrados dentro dos quadrinhos, e isso é muito bacana dentro dessa história. Eu sou um daqueles que gostam muito, já li mais de uma vez, e eu acho que é uma das histórias que não pode faltar para você que gosta dessa pegada um pouco mais filosófica dentro dos quadrinhos. A próxima indicação é a Guerra de Darkseid. Aqui a gente tem a DC já começando a preparar o terreno para o reboot do Rebirth que aconteceu lá em 2016. E a gente é apresentado a uma guerra que une basicamente todo o universo, que envolve basicamente todo o universo da DC nos quadrinhos em uma sensacional saga. Uma guerra entre o Darkseid e o Anti-Monitor coloca a Terra em perigo, e é exatamente aí que os heróis têm que entrar para proteger a Terra e impedir que a catástrofe aconteça. É uma história que eu gosto muito, não chega a ser tão grandiosa e tão boa quanto a Odisseia Cósmica, mas consegue sim ser uma história que representa muito bem o Darkseid, o seu poder, e a conclusão dela abre muitos caminhos para o futuro, o que é bem bacana de acompanhar. Então essas foram as indicações de leitura do Darkseid. Não tem muitas, até porque o Darkseid, apesar de ser muito importante em diversas histórias, se eu fosse indicar algumas outras, você teria que ler muitos encadernados, muitas histórias ao redor para ir vendo ele em vários momentos. Ele é muito importante, mas essas são as sagas que talvez ele seja mais relevante para a história, e por isso vale a pena você ler. Se você tem alguma outra indicação de leitura do Darkseid, deixa aqui nos comentários, porque a galera vai gostar. Lembrando sempre, esses guias que eu faço são para quem está começando a ler quadrinhos, então tem muita coisa que eu deixo de fora propositalmente, porque talvez uma pessoa que esteja começando não iria entender tão bem, tá? Então lembre-se, os guias de leitura são para quem está começando. Lógico que você que é leitor antigo e quer pegar algumas indicações também é muito bem-vindo, todo mundo é muito bem-vindo aqui no canal. Inclusive deixa aqui nos comentários qual outro personagem da DC que você quer que eu faça um guia de leitura. Se você ficou até aqui, eu agradeço demais, e não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like no vídeo e comentar aqui embaixo. Tudo isso ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo, a continuar nessa saga aí de criar conteúdo pra internet. Vocês são o nosso combustível e são vocês que ajudam muito a gente a seguir nessa pegada, beleza? Aqui do lado tá passando mais 2 vídeos pra você continuar curtindo o nosso conteúdo, inclusive vídeos sobre o Snyder Cut, e aqui embaixo tem o botão pra você se inscrever se você não se inscreveu ainda. É só clicar que você tá inscrito no canal. Um abraço pra todos vocês e até o próximo vídeo.